Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 220, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então o tema hoje, tratamento das obsessões. Porque se existe a obsessão, se existe os obsessores, se existe os obsidiados, é óbvio que deve existir também um medicamento. Pois nós sabemos que o antídoto de todos os antídotos é nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro medicamento mais eficaz que nosso Senhor Jesus Cristo para a cura de todos os males. Aí você pode me dizer assim, mas só nosso Senhor Jesus Cristo não basta, né? É preciso que o paciente faça por onde de merecer, através da tua reforma íntima, mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Aí eu te respondo da seguinte forma: pois nosso Senhor Jesus Cristo apenas basta. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos trouxe todo o medicamento. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a lei do amor. E de fato, e de forma que só quem o compreende consegue, na íntegra, trabalhar a reforma íntima, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Somente aquele que o compreende reconhece nele todo o medicamento. Pois nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais que todos nós imaginamos. Mas você não está tratando do tema tratamento das obsessões, né? É óbvio que sim. Nós já estamos falando a respeito. Pois vó nos deixou essa pequena mensagenzinha, né? Um trecho muito pequeno. Nosso Senhor Jesus Cristo iniciou e continua sendo o maior dentre todos os psicoterapeutas que o mundo já teve conhecimento. Isso significa que ele é o antídoto das nossas más predisposições. Então vejamos a profundidade dessa mensagem que vó
nos presenteia em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós pararmos para analisar, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos delegou todos os ensinamentos do Pai. Jesus é o único representante de Deus em nosso meio. É o nosso guia, é o modelo o qual todos nós devemos seguir. Por isso, Ele possui todo medicamento. Ele possui todas as qualidades que, se o indivíduo botar em prática, obviamente, ele consegue se desvencilhar de todas estas arestas por ele mesmo provocadas. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, vejamos, se nós praticarmos as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, deixamos de lado, expulsamos do nosso eu o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a arrogância, a maledicência, as fantasias e as ilusões mundanas. Nós eliminamos do nosso eu todos esses monstros que trouxemos para esta existência graças à nossa ignorância. Então vejamos, podemos dizer com todo respeito que nosso Senhor Jesus Cristo é o Sênitir, é o Nadir da evolução nossa. Podemos dizer que na condição que nós nos encontramos, Ele é o nosso alfa. De forma que Ele nos trouxe todas as fórmulas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós temos que entender que na Suméria, muitos historiadores, eles descrevem 4.500 anos antes do Cristo, a Suméria, que hoje, vamos dizer assim, a Suméria, naquela época, ela encontrava-se no sul da Mesopotâmia, que hoje nós sabemos o local onde encontra-se o Iraque. Aquela civilização, os sumérios, eles, desde aquela época, eles enfrentavam esse processo da obsessão.
desde os sumérios, desde lá da Mesopotâmia. É óbvio que também desde a Atlântida, todas as civilizações que já estiveram aqui na Terra antes do Cristo, todas elas tiveram a oportunidade de deparar com estas situações todas de seres obsidiados, de seres possessos. Vamos usar esse termo. Só que naquela época, nós já nos encontramos no tema, tá? Só que naquela época, por não existir a lei do amor, por nosso Senhor Jesus Cristo ainda não ter pisado aqui na Terra, todas estas civilizações desconheciam esses fatos. E por isso, todos os obsidiados, eu vou usar o termo, todos os possessos eram tidos como loucos, bruxos, feiticeiros. E por isso, todos esses seres que mantinham contato com o mundo espiritual, mas que ninguém sabia disso, eram apartados das suas famílias, muitos eram mortos, sacrificados. Então, nós temos que entender uma coisa. Não foi a partir do Cristo para cá que teve início aos sacrifícios dos bruxos, dos feiticeiros, não. 4.500, 5.500 anos antes do Cristo, todos esses seres portadores de transtornos neurológicos, síndromes diversas, possessão, obsessão, subjugação. Esses seres obsidiados, esses seres esquizofrênicos, tidos como loucos antes do Cristo, eles eram sacrificados. Eles eram afastados, apartados de suas famílias. Por incrível que pareça, dizendo isso, está de acordo com o tratamento das obsessões. Até a chegada do Cristo, não havia um antídoto, porque o antídoto é a lei do amor, é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a lei do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Cada ofensa.
Só depois que o Cristo pisa aqui na terra que tem início esse unguento, que tem início uma nova visão. Porque a partir de então, é óbvio, todos passaram a encarar aquelas situações não como loucura, não como transtornos, mas sim como dívidas do pretérito, devido à imortalidade da alma, a perseguição, a cobrança. Mas é interessante que mesmo depois que o Cristo pisa aqui na terra, ainda continua, ou ainda continuou, e milhões de seres foram sacrificados, inclusive pelo catolicismo, que os classificavam como bruxos, hereges, feiticeiros, seres esses com o pacto com o demônio, seres que volitavam, seres que diziam dialogar com os mortos, seres que diziam ver os mortos, seres que traziam notícias da erraticidade, que depois, por isso, sabendo de todo esse processo, Jesus há 2000 anos atrás, 2024 agora, Jesus nos promete um novo Consolador. Porque só o Espiritismo nos esclareceria o que o Cristo naquele momento não pôde nos esclarecer, e que nem os iniciados na Mesopotâmia, aquelas civilizações da Babilônia, ou melhor, dos Sumérios, da Atlântida, de muitas outras civilizações, não tinham conhecimento da verdadeira realidade, do porquê que tudo isso acontecia e porquê que tudo se dava. Pois vem a 18 de abril de 1857, codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Espiritismo nos esclarecer que tudo não passava e tudo não passa se dá de lei de causa e efeito, ação e reação. Até porque antes do Cristo, ou melhor, antes da doutrina da codificação, ninguém tinha conhecimento da lei de causa e efeito, ação e reação. Ação e reação, lei de causa e efeito, os espíritos que
ditaram a Kardec todos esses fatos. E com isso, não só ditaram as leis de causa e efeito, ação e reação, a imortalidade da alma, a pré-existência da alma, nos mostrando a pré-existência da alma na condição daqueles obsidiados. Por que obsidiados? Por que perseguido pelos obsessores? É preciso entender que esses termos todos, obsessores, obsidiados, termos esses todos ditados a Hippolyte Léon Denisard Rivail ali no momento da codificação da doutrina dos espíritos, termos esses que antes não existiam. Então vejamos quantos milênios de ignorância, de sofrimento no bom sentido, para que justamente a 18 de abril de 1857 chegue até nós o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ele disse que eu rogarei a meu Pai e que ele vos envie um outro Consolador. Porque, de fato, o Espiritismo é um outro Consolador sobre a liderança do próprio Cristo, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim, ou só a partir de então, que nós tivemos conhecimento de onde nós viemos, que lá fizemos. Só a partir de então que nós tivemos conhecimento de onde nós nos encontramos, por que aqui nos encontramos. Só a partir de então que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos para onde nós iremos, se para as colônias, ou se para as regiões umbralinas, ou degradados para mundos mais inferiores. Só a partir da doutrina dos Espíritos de 1857 para cá, que nós aprendemos que nunca existiu demônio, nunca existiu paraíso, nunca existiu inferno, nunca existiu aqueles hereges, aqueles bruxos, aqueles feiticeiros mortos nas inquisições, nas fogueiras, nas patas das feras, consumidos pelas labaredas aqui na terra, patrocinado praticamente 100% pelo catolicismo. Só com a vinda do Consolador prometida por Jesus que passamos a conhecer a verdadeira realidade.
Porque o Espiritismo veio nos dizer todo esse processo é fenômeno natural. Não existe o miraculoso, não existe milagres mirabolantes, não existe feitiçaria. É um processo natural do magnetismo, dos dons mediúnicos, da mediunidade, que todos nós somos detentores. Que precisam compreender uns e outros, que cada qual num nível se encontra, uns mais ostensivos e outros menos ostensivos. Por isso, a comunicabilidade com o mundo espiritual, com seres que um dia estiveram aqui no corpo físico, da mesma forma que um dia na erraticidade também nos encontraremos, estaremos. Vamos para o próximo vídeo.